Queridos, eu quero que você leia comigo João, capítulo 20. Eu separei uma breve reflexão que começa aqui no capítulo 20 de João, do verso 1 até o verso 7. Nós temos 4 livros no Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses 4 livros, eles tratam de um mesmo assunto, a partir de perspectivas diferentes, autores diferentes, mas que contam a mesma história. E uma das confirmações de que esses livros eles tiveram uma inspiração comum, são perspectivas diferentes e relances diferentes da mesma história. Então, se você ler alguma coisa em Mateus, que foi um pouquinho diferente em Marcos, um pouquinho diferente em Lucas e um pouquinho diferente em João, é porque pessoas diferentes contam a mesma história de maneiras diferentes, mas a história é a mesma. Então, isso ratifica aquilo que de fato aconteceu. E João conta para a gente aqui, aquilo que já foi lido aqui no início do culto, que Lucas, o médico, tinha nos contado. João, um discípulo chamado de o discípulo amado, ele fala, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra daquele sepulcro, da entrada do sepulcro, tinha sido removida. Verso 2. Então correu ao encontro de Simão Pedro, que era um outro discípulo, e de um outro, a quem Jesus amava, que era o próprio João que está escrevendo aqui, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. No verso 3 fala então que Pedro e o outro discípulo, João, saíram correndo e foram para o sepulcro, e os dois corriam, mas o outro discípulo, João, foi mais rápido do que Pedro, e chegou primeiro no sepulcro. Ele se curvou, verso 5, e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Agora o verso 7. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que tinha chegado primeiro, João, mas não teve coragem de entrar, entrou. Ele viu e creu. Verso 9 diz assim, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura havia dito, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Verso 10, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Verso 15, disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor levou o corpo embora, diga-me onde o colocou, e eu vou lá buscar, eu o levarei. E Jesus disse, Maria. Então, voltando-se para ele, para Jesus, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Queridos, esse texto fala da ressurreição de Jesus, fala de gente que andava o tempo todo com Jesus, gente que sabia da história de Jesus, talvez como você, que já ouviu falar de Jesus, que sabe da história de Jesus, que conhece as Escrituras, mas que quando as coisas acontecem, não entendem o que estava acontecendo. É impressionante que esse texto fala, aqui no versículo 9, eles ainda não haviam compreendido o que a Escritura dizia. E é impressionante que como tem um monte de gente que sabe o que está na Escritura, sabe o que a Escritura diz, conhece o que a Escritura lê, mas quando as coisas acontecem, não entendem o que a Escritura disse o tempo todo. E por causa da não compreensão daquilo que a Escritura diz o tempo todo, há sofrimento, há choro, há dor, há lamento, há tristeza. Nesse musical muito bem feito, foi passado para nós uma história daquele que era o chamado tempo da lei, e depois uma mudança para o tempo da graça. Foi passado para nós um movimento do plano e do propósito que Deus tem para a vida do homem, de ter o homem perto dele. Tudo isso está escrito nas Escrituras. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui
que lê as Escrituras, mas que porque não compreende o que está sendo dito, porque não acredita no que está sendo dito, porque, eu não sei, talvez como Maria, fica aborrecido, atônito, frustrada. Maria estava chateada, ela tinha uma fé, estava escrito na Escritura, mas na hora que essa fé ela precisava ser colocada em prática, na hora que essa fé ela precisava movimentar a própria vida para que essa fé tivesse algum tipo de significado prático, algo real, Maria começa a chorar, ela não entende, ela não lembra o que a Escritura diz, ela entra em crise, ela acha que roubaram o corpo de Jesus, ela fica em parafuso, até que o próprio Jesus teve que aparecer para ela, para que ela pudesse crer. Nessa noite de Páscoa, eu quero agradecer você que veio aqui nessa noite. Eu tenho certeza que se você mora no Rio de Janeiro, se você mora na cidade, aqui, uma cidade grande, você tem televisão, você tem rádio, você tem internet, você tem celular. Tenho certeza que algum dia você já ouviu a história de Jesus, seja ela contada nesta igreja, desta forma, ou em outro local, de outra maneira. Eu tenho certeza que alguma pessoa ou alguém já confrontou você com as verdades da Escritura. Eu tenho certeza que não há nada de diferente ou de novo daquilo que você já ouviu, mas o que eu não tenho certeza é se você consegue colocar esta fé em prática em cima daquilo que é escrito, em cima daquilo que Jesus disse. Se você consegue acreditar. A mensagem desta igreja e aquilo que nós pregamos aqui é que as Escrituras não são apenas histórias que são contadas, mas é algo que é vivido, é algo real, é algo que acontece, não é uma história, é algo real, é algo que de fato é. E muitos têm a dificuldade de trazer esses relatos bíblicos para a realidade das suas vidas e não creem. E porque não creem, morrem e choram. Vejam, eu não tenho como convencer você a crer, não tenho como convencer você a crer nas histórias da palavra de Deus, mas não é o saber que vai fazer diferença na sua vida, não é conhecer a história que está na Bíblia que vai fazer você conhecer aquilo que de fato está escrito. Você pode ter até um conhecimento, mas é preciso que você creia, que você vá além. Ou como a peça aqui bem disse, que você extrapole aquelas barreiras que às vezes a nossa própria existência estabelece para nós. A barreira da coerência, a barreira da lógica, a barreira do racional, a barreira do que não pode acontecer de jeito nenhum. Sabe, queridos, essa semana eu vivi uma história destas. Essas coisas que só acontecem porque nós estamos diante do Senhor. Sabe, queridos, em algum lugar, alguém aqui do nosso convívio orava e pedia a Deus algo muito específico. E de repente eu me vi envolvido nessa história que para mim é algo sobrenatural, incrível, e que mostra o poder de Deus. Eu quero compartilhar com vocês. De repente eu estou lá em casa, e a doutora Graça, também conhecida como Giovana, ou Gigi, ela virou para mim e falou: pai, eu estou sentindo uma vontade de ter uma cama nova. Eu falei: filha, queridos, essa cama da Giovana atual, foi uma cama que nós compramos quando ela fez 12 anos de idade, era o presente de aniversário dela. Mas a empresa não entregou. E nós ficamos aguardando essa cama chegar mais de 1 ano. Ou seja, a Giovana só começou a usar essa cama aos 13 anos e pouquinho, eu não sei precisar. Eu sei que essa cama é uma cama nova, uma cama bonita, de uma loja conhecida, enfim. Uma cama perfeita. E a Giovana, do nada, ela fala: pai, eu quero uma cama nova. Até aí está tudo lógico para você? Tudo normal? O que nós não sabíamos é que tinha alguém que estava orando exatamente por uma cama dessas. Alguém que foi nesta loja e entrou na loja, fez um orçamento e desejou essa cama e suspirou: quem me dera ter uma cama dessas. E a gente não tinha como saber disso, e nem a pessoa saber desse movimento. E aí, então, eu falei: tá bom, filha, vamos comprar uma cama nova para você. Aí eu entrei em contato com uma outra pessoa, que está aqui, inclusive. Eu falei: você quer a cama?
obrigado, pastor, mas essa cama que a gente tem aqui é perfeita, é adequada, é espetacular. Não precisa não, pode dar para outra pessoa. Foi-se a primeira. Aí a segunda, eu liguei e falei, olha, eu estou com essa cama aqui. Aí eu falei, a segunda não foi. Eu fui para a terceira pessoa. Aí liguei para a terceira pessoa e falei, ó, eu tenho essa cama aqui, interessa? Tem lugar para estudar? Ah, não cabe aqui no nosso espaço. Eu falei, meu Deus, não tenho ninguém? Tem alguma coisa que não está batendo? Porque quando acontecem essas coisas, eu já sei que Deus tem propósito para todos os detalhes da nossa vida. E aí eu comentei isso lá em casa, e aí uma anja, segundo foi nomeada, uma anja disse, por que você não liga para fulano de tal? Aí eu peguei o telefone e liguei, e quando eu liguei, a pessoa começou, mandei um zap, e a pessoa ficou assustada, porque ela falou, eu estou orando exatamente por essa cama. E hoje, no culto da manhã, me pega um papel, me mostrou o orçamento, me mostrou o nome da cama, me mostrou, e falou, nós não tínhamos condição. E o marido e essa pessoa começaram a rir, e eu comecei a rir, porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas acredita. Eu não duvido que lá pelas tantas, o coração da minha doutora Graça quis uma cama nova, e Deus me deu condições de ter uma cama nova, só por causa da oração de alguém que queria uma cama, aquela cama. Eu não duvido que isso possa ter acontecido. Mas a lógica, não tem lógica nisso. Mas eu ofereci para uma, não quis, para outra, não quis, para outra, não quis, ninguém quer a cama, não. Estava separada, estava guardada, tinha um endereço, tinha alguém certo. Entendam o que eu quero dizer para vocês. A vida com Deus não é uma vida lógica. Deus, Ele faz coisas incríveis, espetaculares, impressionantes. Ele move os céus, move pessoas, move vontades, move desejos, faz movimentos. Mas tudo o que você precisa fazer, como bem o doutor Moisés aqui nos explicou, é não abandonar os manuscritos do Supremo Doador. E qual foi a orientação do doutor Thomas? Faça alguma coisa, acredita, se movimenta conforme a sua fé. E eu vejo nesse texto aqui, exatamente uma mulher que na hora que ela tinha que se movimentar conforme a fé dela, ela até movimentou, foi até o sepulcro, mas quando a coisa apertou, quando ela ficou frustrada, quando ela ficou chateada, quando ela se sentiu de alguma forma ferida, traída naquilo que ela acreditava, ela chorou. E os anjos apareceram, está chorando por quê? E Jesus falou, está chorando por quê? E nessa noite eu quero perguntar para você, você está chorando porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado? O que você precisa é acreditar nesta palavra louca, numa palavra que humanamente ela é totalmente incoerente, nessa palavra que não tem lógica, mas é uma palavra que quando ela é crida, ela muda a história da nossa vida. A gente acredita em tanta coisa, né? Acredita em tanta coisa. Quando criança, então, a gente acredita em Papai Noel. A gente acredita em Fada do Dente. A gente acredita em tanta coisa. Eu me lembro quando a Giovana era pequenininha, ela chegava em casa e ela falava, pai, falei, filha, estamos indo para São Paulo. Aí ela, pai. E ela acreditava. Depois de um tempo, ela falou, você está brincando, né? Agora ela já sabe que é só brincadeira. Mas a criança acredita. Nós acreditamos em tanta coisa. Acreditamos em promessas. Mulheres acreditam em promessas de homens. Homens acreditam em promessas de mulheres. Empregados acreditam em promessas de patrões, de chefes. Povo acredita em promessas de políticos. Nós acreditamos em tanta coisa. Pessoas acreditam em tantas instituições, em tanta coisa, mas por que na hora de você acreditar na palavra de Deus, essa palavra que liberta, essa palavra que muda a história, você não consegue acreditar? Hein? Por que você não consegue acreditar? Sabe, queridos, hoje de manhã eu vi o Antônio tocando bateria aqui, e eu vou dizer uma coisa para você, o Antônio arrebentou. Cadê o Antônio? Parabéns. E quem não acreditava que ele ia tocar bateria? Então é preciso a gente acreditar, é preciso a gente continuar, é preciso você movimentar a sua fé e entender que se você for capaz
de acreditar naquilo que Deus está dizendo, a sua vida pode ser mudada. Eu não tenho como convencer você a acreditar nisso. Até porque há tanta gente falando, há tanta mensagem sendo dita, há tanta gente indo para a televisão, para o rádio, para a internet, para o YouTube, para o WhatsApp, que acaba você jogando tudo na conta do mais um. Apenas mais um. Mas o que eu quero te dizer é que se você de fato crer nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem hora que a gente fica desanimado até para acreditar em Deus. Tem hora que a gente fica desanimado até para acreditar na Bíblia. Às vezes o nosso senso de justiça, né, doutor Moisés? Isso é fora da lei, isso está errado, eu não mereço, eu não vou conseguir, não pode acontecer, eu não acredito que eu vou conseguir sair dessa, eu não acredito que eu tenho solução para mim, eu não acredito na restauração, eu não acredito na cura, eu não acredito em nada mais. Você acaba sendo tentado a desacreditar. Mas eu, através da experiência que eu vivi essa semana, de uma pessoa que orava por uma cama, e eu não podia imaginar que tinha alguém orando por uma cama, eu não podia imaginar que era exatamente aquilo que a pessoa estava pedindo, e eu me vi envolvido numa grande trama. Eu me vi envolvido numa história de um Deus que move corações, move pessoas, move situações para conectar aquele que pede com aquele que dá. Assim como foi passado aqui na peça de teatro. Quando a gente fala de sangue de Jesus, quando a gente fala de sangue vivo, quando a gente fala de vida em Jesus, Jesus veio, já morreu, já derramou o seu sangue na cruz e trouxe uma responsabilidade para aqueles que um dia foram resgatados, que é falar dessa mensagem, que é levar essa mensagem, que é avisar. Tem solução sim, tem saída sim, tem resposta sim, tem cura sim, tem como resolver sim. Não abra mão do direito que você tem de fazer parte desse plano, desse propósito de Deus, que quer usar cada um de nós para levar essa mensagem que transforma a vida. Eu posso dizer para você, a Páscoa, ela não fala da ressurreição. A Páscoa fala do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição, porque esse processo trouxe para nós a salvação das nossas vidas, e nós vamos morar no céu. Eu sei, é loucura. Eu sei, é esquisito. Morar no céu é. Abrir mão de todas as coisas dessa terra é. Isso é incoerente, é. Isso não dá para poder, de alguma forma, acreditar. Se você for racional, não dá mesmo. Mas uma coisa eu posso te afirmar. A Bíblia diz que a vida, ela não foi feita para acabar. O homem foi feito para viver para sempre, por toda a eternidade. E a Bíblia diz que o nosso corpo, que foi machucado ou contaminado pelo pecado, já não consegue mais suportar o tempo da vida do homem, então o corpo acaba. Mas aí, então, o homem continua vivo agora em espírito, e a presença de Deus é o nome que se dá, que é o céu, viver para sempre na presença de Deus. Logicamente, racionalmente, humanamente falando, isso é totalmente incoerente e é loucura. Por isso só pode haver uma pessoa que pode convencer você disso, que é o Espírito Santo, que é aquele que convence você da verdade. Mas se você crer, a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos os que crerem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Então entenda, nessa noite, você veio até aqui para ouvir de uma forma diferente através desse musical, ou de uma forma testemunhal por essa história da cama, um depoimento de alguém que diz para você que se você crer, mas não creia em mim, porque eu sou igual a você, não creia na igreja, a igreja é uma instituição cheia de falhas, até porque ela é feita por pessoas que são cheias de falhas, mas creia em Jesus Cristo,
Porque isso anula, elimina, despotencializa bloqueios no coração que impedem você de crer. Se você quiser procurar motivo para não acreditar, vai ter. Mas então você não pode acreditar em nada. Você não pode acreditar em nada. Porque tudo que você procurar motivo para não acreditar, você vai encontrar motivos para não acreditar. Então a palavra que eu quero deixar com você nessa noite é: Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou para vencer o pecado, para vencer aquilo que te destruía. Sabe por quê? Porque Deus amou você de uma maneira tão singular, tão espetacular, tão poderosa. Deus te amou não como seu pai te ama, não como a sua mãe te ama, porque tem filhos que olham para os seus pais, veem falhas e se sentem feridos, magoados, chateados. Mas aí você vem aqui na igreja e ouve uma palavra de uma filha chamada Maria. E essa Maria, porque não compreendia o que as Escrituras diziam, ela chorava até que Jesus apareceu para ela e ela pôde entender aquilo que as Escrituras dizem é verdade. E então ela foi curada dentro do seu interior. E ela fala: mestre, o que eu posso dizer para você? Que o encontro com Jesus muda a sua história.